eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que os melhores anos da sua vida estão começando. Vou repetir, os melhores anos da sua vida estão começando. Confia em Deus, amém? Confia no Senhor, aproxime do Senhor, creia no Senhor. Ele está fazendo e Ele fará grande obra na sua vida. É escrevendo aos irmãos em Filipenses, no capítulo 1, que Paulo, numa construção inicial de um texto, diz: o meu Deus, boa obra na sua vida, boa obra em vós, é fiel para completá-la. E hoje é Páscoa, feliz Páscoa a todos. Ressurreição é a vida que transborda. Ressurreição é a vida que transborda. E nós estamos hoje em uma data universal, comemorando a Páscoa, porque Jesus Cristo está vivo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro imolado, vicário. Vicário significa vivo. Por isso ele foi substituto de algo, de alguém. Meu substituto, seu substituto. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por ele fomos sarados. Por isso, em nome de Jesus, eu quero convidar você a esta verdade, confiar nesta esperança, renovar a sua aliança, continuar a sua caminhada, sabendo que Deus é fiel. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Império, onde éramos subjugados, e nos levou para o reino do Filho do seu amor. No império éramos escravos, no reino somos cidadãos, somos participantes. Você entende esta linguagem? A Bíblia está dizendo que Ele nos tirou do império das trevas. Então no império nós não temos vontade, a Coreia do Norte. Mas Ele nos levou para o reino do Filho do seu amor, onde nós temos vida e vida em abundância. E eu quero falar sobre esse tema ainda esta noite. Peço que você abra a sua Bíblia, você a trouxe, eu tenho certeza. Abra comigo em Lucas capítulo 24, foi citado esta manhã. E eu acredito ser oportuno para finalizarmos esta semana de Páscoa. Aleluia. Eu posso ouvir um glória a Deus aí da igreja? A igreja se manifesta, amém? Páscoa, pastor, Páscoa significa passagem. Esta palavra hebraica significa passagem. Significa passagem de uma condição de vida para uma condição superior. Significa, e foi inaugurado em Êxodo capítulo 1, o povo de Deus, que nos representavam naquela época e hoje somos o Israel de Deus. Eu quero ouvir um amém. Nós somos o Israel de Deus, graças a Deus por isso. E aquele povo saiu do Egito, que representa o mundo, deserto, que significam as provações, e entrou na terra da promessa, que representa o descanso de Deus. Então assim Deus fez e assim Deus faz e promete nas nossas vidas. Ele nos tirou do mundo, muitas vezes algum deserto ou provação, mas Ele está conosco e superamos em nome de Jesus, amém? E chegamos na terra da promessa. E a terra da promessa é muito mais do que conquista pessoal. A terra da promessa é a nossa salvação, que foi em Cristo Jesus. E a Páscoa, portanto, é um motivo de renovação de esperança. Hoje pela manhã, ao participarmos da ceia, nós recebemos daqueles que estavam ministrando o tradicional texto de Coríntios 11, onde o apóstolo Paulo, antes perseguidor da igreja e agora pregador do evangelho, diz: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Tomai dele, é o meu corpo dado por vós. Depois tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. Ele inaugurou uma nova aliança. Eu não sei se você consegue capturar esta situação, mas eu acredito que sim, você é muito perspicaz. O que esse texto que a Bíblia está dizendo na Páscoa é que Deus fez uma aliança com você. Vou repetir para gerar fé no seu coração. O Criador do universo tem uma aliança com quem tem aliança com Ele. Deus tem aliança com aqueles que o buscam. Uma aliança conosco, isso é poderoso. Numa aliança Ele está dizendo: as tuas causas são minhas. Na aliança o que está explícito e implícito é: suas causas, minhas causas. Meus inimigos. Você tem uma aliança com Ele, dê glória a Deus por isso. Lucas capítulo 24, eu gostaria de muitos crentes comigo esta noite. Quantos estão comigo para a glória de Deus, amém? Deus está fazendo uma vida, amém? Se eu perceber que você vai dormir, eu vou falar mais alto e vou dizer amém ou não? Ok, só para você não dormir, vamos lá, Lucas capítulo 24,
texto maravilhoso, rico. Eu quero ler alguns versículos. E diz assim o verso 13. Quem achou o verso 13 de Lucas 24? Diga amém. Então vamos lá, vamos amar a palavra de Deus. Nós amamos a palavra de Deus lendo a palavra de Deus. Se você diz que ama e não lê, você não ama. Se você lê, você... Então leia a palavra de Deus, e o verso 13 dirá: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém alguns quilômetros, e um conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Que coisas? A crucificação de Jesus. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Como assim? Sim, ele havia ressuscitado. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que vos preocupa e o que à medida que caminham? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és tu, porventura, o único que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele, Jesus, perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que sucederam. E é verdade também que algumas mulheres daquelas que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo, voltaram dizendo uma visão, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas nada viram. Então Jesus lhes disse: incrédulos e tardios de coração, para crerem tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, ou seja, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio, a lei, o Pentateuco, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Gosto disso. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez Jesus menção de passar caminho adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica, Senhor, já se faz tarde, e já se declina o dia. E ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele tomou o pão e abençoou o pão, e tendo partido, lhes deu. Então, no momento em que os olhos dos 2 discípulos se abriram, e eles reconheceram, mas Jesus desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se já tarde da noite, alta madrugada, foram e voltaram correndo para Jerusalém, onde acharam 11 e os outros com eles, os quais também diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Pedro. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como foram eles reconhecidos, reconhecido no partir do pão. Glória a Deus pela sua linda palavra. Quantos podem dizer amém por isso? Quem gosta de viajar aqui? Todo mundo, né? E quando você viaja, você tem a opção de escolher a sua rota. Eu já estou com um bom hábito de, onde eu ando, eu já ligo o Waze, mesmo dentro da cidade. E eu ligo o Waze para me multas, e ele me ajuda toda hora, pardal, adiante. E aí, com isso, eu tenho economizado nas multas. Mas o Waze também te dá a melhor rota. E a depender da situação, você chega melhor e evita trânsitos. Quando você vai para Caldas Novas, você tem a opção de ir por Goiânia. Eu costumo dizer que prefiro Lusiânia, porque parece que a estrada é só minha. E eu gosto bacana, eu gosto
Novas, de descansar um pouquinho lá naquelas águas quentes. Já o pastor Cleiton não gosta muito, é porque nunca foi comigo. Mas Caldas Novas é um ótimo passeio, Mas falando sobre estradas, esse texto me fala acerca de rotas que nós tomamos na vida. Quando eu leio Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, ele também me faz pensar acerca de pastor Fabrício. Existem rotas que nós tomamos, elas podem nos levar à descrença. Existem rotas que nós assumimos que podem nos levar a perdas, tragédias e situações de crise, situações de conflito. E ao mesmo tempo existem rotas que nós tomamos que podem nos levar a processos de restauração e de renovação. Eu estou falando sobre coisas espirituais. Capítulo 24, esse texto maravilhoso acerca deste casal, é um casal, Cleopas fala, ele é o homem, ele é o cabeça, ele toma a frente para falar, mas nós entendemos que é um casal. A história a entender assim, e os outros demais registros no livro de Atos e Epístolas me ensinam que era o casal Cleopas e a sua esposa que não fora no momento identificada. Eles viveram 3 anos impactados. Eles ouviram as palavras do tipo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Eles viram pessoas serem curadas. Não era comum o que eles estavam precisando. Eles viram pessoas até mesmo sendo ressurretas. Pessoas foram tiradas da morte por causa de uma palavra de Jesus. Esse casal de discípulos faz parte daquela congregação que cercava Jesus de forma mais íntima, mais pessoal. Tanto é que Lucas capítulo 24, e eu gosto do evangelho de Lucas porque Lucas não é Jesus. Tudo que Lucas registra, ele registra como um historiador aguçado. Lucas era, além de médico, advogado. Então, quando alguém pergunta para você acerca da biblicidade, da veracidade de Lucas, porque Lucas não era um dos 12. Lucas não era alguém que participava ali normalmente da lida diária. Tanto que para escrever o evangelho de Lucas, o evangelho segundo Lucas, porque não é dele, Jesus, segundo Lucas, ele quando vai escrever o evangelho e o livro de Atos, ele faz uma inteira pesquisa. Deixe-me explicar para você que é o novo convertido na fé e esta informação é substancial. Quando Lucas vai escrever o evangelho que leva o seu nome, ele não está trazendo apenas uma narrativa dos fatos, ele está levando esta análise para um grande juiz da sua época. Tanto que o Evangelho e Atos começa: ó excelentíssimo Teófilo, depois de aguçada pesquisa, a buscar a verdade dos fatos, colhendo testemunhos pessoais, pareceu-me bem escrever ao Senhor os fatos como ocorreram. Então ele traz essa narrativa. Eu gosto disso porque não é apenas uma questão emocional, ou simplesmente, Deus é Deus e ponto. Não, nós estamos também baseando em registros e provas testemunhais. E dentro desta prova testemunhal, Cleopas, registrado certamente aquele casal, ou aquele grupo de pessoas que estavam cercando Jesus sempre. Eles estavam andando com Jesus, eles provaram, eles viram sinais, maravilhas. Eu vou ser bem sucinto agora nesta introdução, para você ir. Quero chegar. Eles provaram de Jesus, como Jesus narrou e como Jesus viveu. Lucas não teve esse privilégio, Cleopas teve. Cleopas viu os milagres, viu os sinais, Cleopas viu as obras, Cleopas viu tudo aqui, os céus abertos, coisas poderosas. Imaginem os 70 discípulos. Jesus pega 70 homens e manda de 2 em 2. Assim, olha, vão de aldeia em aldeia, curem os seus enfermos, expulsem os demônios, preguem o evangelho do reino. Esses 70 foram e fizeram sinais incríveis. Eles viram coisas assim, poderosas espirituais, manifestações espirituais
poderosas, incríveis, coisas maravilhosas que se vivem no reino de Deus. Quando eu leio com você Lucas capítulo 24, 13, nós vemos um Cleopas seguindo uma rota, uma estrada, que às vezes representa a mim e a você. E é onde eu quero trazer esta mensagem esta noite, fazer você pensar, fazer você meditar, para que você tome uma decisão na sua vida. Que rota nós vamos tomar na nossa vida? Que caminho nós vamos adotar? Que tipo de comportamento serão os nossos? Que tipo de confissões nós declararemos? Porque se é bíblico e é verdade o que a Bíblia diz, que palavras são sementes, então a palavra pavimenta um caminho que eu vou caminhar. As nossas palavras pavimentam caminhos. Meu compadre Isaac vive me dizendo que está uns meses um comportamento de fazer jejum de falar coisas ruins. Boa. Porque palavras são sementes. E a Bíblia ainda dirá que como o homem imagina no seu coração, assim ele é. Então, meditando nesse texto, eu quero fazer uma pergunta a você, homem e mulher de Deus. Em que rota você está, em que rota você vai seguir? Pastor Wagner, melhore o seu argumento, vou tentar. Cleopas e esposa, este casal como discípulos, que provaram de sinais, maravilhas, que provaram Jesus como Jesus era, Deus. Olhem a confissão de Natanael. Natanael zomba de Jesus. Porventura, coisa boa de Nazaré. Jesus se apresenta a ele em uma rápida palavra. Eu te vi debaixo da figueira, eu sei o que você falou, eu sei o que você pensou. Natanael se prostra, ele que me nutrará, agora diz, Senhor meu, e olha a confissão de Natanael que você vai se lembrar, Senhor meu e Deus meu. Natanael libera uma confissão, queridos, extra-humana, porque ele que antes zombou, e diz, Deus meu. Olha que coisa, Jesus não tinha ressuscitado ainda, tinha acontecido nada ainda, mas Natanael diz, Senhor meu e Deus meu. Olha que coisa linda. Então eles estavam cercados por uma atmosfera, diga atmosfera, me ajude, diga atmosfera de bênçãos. Estavam cercados por uma atmosfera de milagres. Só que no texto que nós lemos, eles errada. E qual foi a rota errada? Existe algo quando nós lemos na Bíblia, eu gostaria que você se apegasse a esses detalhes. Por exemplo, a Bíblia declara que quando um determinado homem sai de Jerusalém indo para Jericó, foi pego e espancado e maltratado, que é um bom samaritano. Esse texto traz a mesma alusão. Olha aqui para o pastor Wagner. Eles estavam em, diga, Jerusalém. Me ajude. Eles estavam em? Vamos de novo. Eles estavam em? Eu quero que você mais ainda participativo. Me responda. Eles estavam em? Mas agora, nesse texto, diz que eles estão de costas para Jerusalém. Lugar dos sinais, lugar das experiências, lugar dos milagres. Entende isso, Sama? E agora eles estão mais ou menos assim. Provei de milagres, vi sinais, mas agora acabou. O sonho acabou. O que era esperança virou frustração. Ideologia poderosa dentro de mim que me tomava, agora virou o quê? Uma história do passado, uma história de ontem. Por quê? Porque a minha esperança está pendurada no Calvário e sepultada em um túmulo que está selado com o selo do império, que é inviolável. A maior potência da época está dizendo, daqui ninguém sai. Que ninguém entra. Então acabou a esperança, acabou tudo. Eles viram as costas para tudo que viveram, sinais, maravilhas, e agora seguem a rota para Emaús. Na narrativa que você acabou de... Irmãos, meditem comigo no texto. Na narrativa que acabamos de ler, vocês perceberam comigo
que eles fizeram alusão a testemunhos que diziam: pode ter acontecido algo sim, pode. Algumas mulheres disseram que viram algo, algumas pessoas disseram que ele ressuscitou, algumas pessoas disseram isso e aquilo, mas eles já haviam tomado uma rota de desistência. Haviam assimilado no coração deles que aquela esperança havia sido perdida. Entendam, leiam o texto comigo novamente. Eles falam das mulheres que disseram: tivemos, mas como que eles interpretam? É uma visão emocional. Foi apenas uma visão emocional. Elas estavam muito impactadas emocionalmente pela dor. Então, deixa isso para lá. Eu dou a nota 0 para Cleopas. Porque ele é o marido que, ao invés de sustentar a casa em oração, em proteção, ele diz: não, vamos virar as costas para Jerusalém, vamos para Emaús e vamos recomeçar a nossa vida lá. Recomeçar o quê? Como é possível recomeçar alguma coisa na vida colocando Jesus fora? Mas eles voltaram para Emaús. Olha, disseram até que Pedro o viu. Só que eles já tinham tomado uma rota errada. Entenda. Existem comportamentos, existem rotas que nós tomamos que nos cauterizam a mente, nos cauterizam a esperança. Alguém aqui tem uma cicatriz? Quem aqui tem uma cicatriz aí grande, alguma coisa que realmente machucou um dia e hoje tem uma cicatriz aí? Se você apertar hoje vai doer? Não dói, porque cicatrizou, cauterizou. Não incomoda mais, tem só uma marca. Eles já estavam cauterizados, Elaine. Cauterizados como, Débora? Eles estavam olhando todas as outras afirmações de que Jesus tinha ressuscitado, mas para eles é igual a Asaf lá no Salmo 73. Se você abrir a sua Bíblia, o principal ministro de louvor de Israel estava cauterizado. Sabe por quê? Porque ele diz assim: Deus é bom para todo mundo, menos para mim. Parece que para as pessoas, menos para mim. Parece que todo mundo sorri, menos eu. Parece que todo mundo conta um testemunho, menos eu. Só que o final do Salmo não termina aí, ok? No final do Salmo ele diz: até que eu entrei no de Deus. Mas o fato é, esta rota errada que os discípulos de Cleopas e esposa tomaram, estavam levando eles para incredulidade, para a destruição da fé. Eu iniciei brincando, falando sobre rotas, porque a depender da rota que nós tomamos, vou repetir, a depender da rota que nós tomamos, não tem mais volta. Por isso precisamos tomar cuidado. Por isso precisamos, às vezes, parar para pensar melhor. Porque na teria dito que quando você não sabe o que fazer, é melhor não fazer nada. Quando você está irado, é melhor não falar. Que quando você está sem direção, é melhor não cavar uma. Mas esperar. Nos instruirá o salmista no Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, de um tremedal, e depois firmou os meus pés sobre uma rocha. Deixa eu falar para você uma coisa: se você está confuso, se você está triste, se você está desanimado, espera no Senhor. Não decida pelas suas forças, não decida pelas... Não seja movido pelas suas crises, não seja movido pela sua dor. Espera em Deus, porque Ele vai revelar a você o caminho e você vai entender como agir, como decidir, como falar, porque Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Falando ainda desses discípulos, eles viram sinais e maravilhas, mas você leu no texto comigo. Quantos leram o texto comigo, digam amém. Chamar Jesus de Senhor. Eles pararam de chamar Jesus de Messias. Eles pararam de chamar Jesus de Mestre. Eles agora chamam Jesus de varão profeta.
Varão profeta até o Islã chama. Até o Islã reconhece Jesus como profeta. Vai na Palestina, eles não vão falar mal de Jesus. Qualquer um entende, hoje, naquele contexto, que Jesus era um profeta. Comparável ao Islã, era Jesus para o cristão. Profeta. Ei, mas espera aí, antes era Deus, Wellington. Antes era Senhor, pastora. Agora é apenas um varão poderoso em obras. Ué, poderoso em obras eu sou. Como assim, pastor? Sim, a gente faz tanta coisa, que quando eu morrer, talvez alguém escreva lá na minha lápide, um homem poderoso em obras. Se poderoso em obras, qualquer um pode ser, irmão. Porque eles diminuíram quem era Jesus. Por quê, pastor Cleito? Porque eles pegaram a rota errada. Mas eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus pela minha vida e pela sua. Porque Ele não desiste de você e Ele não desiste de mim. A pastora vai brigar comigo porque eu falei da lápide. Eu entro no carro e falo, precisava falar aquilo. Calma aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Graças a Deus. Me ajude a pregar enquanto eu tomo fôlego e diga, graças a Deus, Ele pode me ajudar a refazer rotas. Me ajude a pregar, olhe para a pessoa do seu lado e diga, Jesus vai te ajudar a refazer suas rotas. Vou tirar esse blazezinho aqui. Mais uma vez, diga aí, obrigado. Diga, Jesus, fala para você, diga, o Senhor me ajuda a me refazer. A mim não, tá? Diga, a refazer minhas rotas. Ei, olhe para mim aqui. Jesus vai te ajudar a refazer suas rotas. Você pode estar pensando em desistir de alguma coisa, mas Ele vai iluminar o coração em nome de Jesus. Ele vai iluminar os olhos do seu entendimento. Coloque a mão na sua cabeça, por favor, é um ato profético. Coloque a mão na sua cabeça e diga assim, meu Deus. Ok, pode ser melhor. Diga, meu Deus. Mente. Em bons pensamentos, diga, venha o teu reino, e que eu possa ocupar a minha mente com pensamentos que estejam conectados e alinhados. O Senhor diz, o que o Senhor pensa, o que a palavra de Deus declara a meu respeito. Diga amém por isso. Jesus, glória a Deus. Está quente, hein, gente? Let's go. Jesus ressuscitou. Porque ressurreição é a vida que transborda. Aí eles estão fazendo uma rota errada e quem começa a caminhar com eles? E eu gosto desse amor sutil. Ei, vocês estão falando de quê? Que legal isso. Ei, vocês estão falando de quê mesmo? Os caras estão contando derrota. E nós que esperávamos, e nós que achávamos. Eles estavam vivendo assim, irmãos, pensa numa vibe ruim que eles estavam alimentando. Ei, vibe ruim. Pensa numa vibe fraca. Só pensamento ruim, irmãos. Um dia desse eu liguei para uma senhora, melhor dizendo, uma senhora me ligou. Dizendo, pastor, eu preciso fazer uma doação do meu imóvel e de uns investimentos que eu tenho. Como minha mãe morreu e foi muito difícil fazer o inventário, eu quero me antecipar, eu já quero preparar tudo para os meus filhos não terem problemas. Eu falei, sim, conte mais, quero ouvir. E depois dela contar algumas coisas, eu falei assim, que história é essa? Quantos anos a senhora tem? Ela, 72. E eu falei, quanto é que a senhora tem na conta? X. E eu falei, e a senhora quer deixar esse dinheiro que a senhora tem, marmanjos, acabarem com o dinheiro da senhora? Irmãos, foram 49 marcados, assim, eu fiz o print. 49 minutos de conversa. A mulher com 72,
desistindo da vida, presa num apartamento achando que a vida acabou. Em alguns momentos de conversa, ela falou: pastor, esta conversa me curou da depressão. Eu estou sentindo algo que eu nunca senti na minha vida. Começou a falar em línguas, começou a chorar, começou a gritar, e ela me manda mensagem agora direto, dizendo: pastor, já estou marcando viagem, já estou fazendo isso, já estou fazendo aquilo. Ela desistiu da ideia de morrer. Deus por isso, me ajuda aí, irmão, já que alguém começou, ajuda o irmão ali para ele não ficar sem graça nas palmas, uai. Graças a Deus que Jesus nos intercepta para nos livrar de rotas erradas. E hoje eu quero profetizar que Jesus vai pegar você pela mão, irmão, e Ele vai te tirar da cilada, do engano, do medo, em nome de Jesus. Eles estavam com os pés lentos, cansados, desistentes, tomados pela incredulidade. Os seus conceitos acerca de Deus mudaram. Eles agora transformaram a fé numa religião morta, velha, esquecida. Seus olhos estavam embaçados, seus corações estavam frios, eles estavam vivendo na estrada da fuga. Mas graças a Deus que Jesus ressuscitou. E eu listei aqui, se você me permite ler, me permitem ler um minutinho? Amém ou não? Resultados da ressurreição que também alcançam você. Porque Jesus ressuscitou, se você puder dizer um amém enquanto eu estiver citando os itens, eu vou ficar feliz. Porque Jesus ressuscitou, número 1, pecados foram perdoados. Porque Jesus ressuscitou, temos uma fé baseada num sólido fundamento. Porque Jesus ressuscitou, a nossa pregação é poderosa. Porque Jesus ressuscitou, testemunho é verdadeiro. Porque Jesus ressuscitou, os que dormiram em Cristo ressuscitarão. Porque Jesus ressuscitou, Ele garante a nós plena e verdadeira alegria, não somente nesta vida. Ressuscitou, o nosso trabalho para Deus não é em vão. Nosso último endereço não será a sepultura. A morte não tem a última palavra. O túmulo vazio é o berço da igreja. Os mártires em vão. Os missionários não atravessaram fronteiras em vão. Temos uma base sólida debaixo dos nossos pés e uma viva esperança dentro do nosso coração. Jesus está vivo, ressuscitou. Quando Jesus começa a falar com eles, e aqui eu parto para o encerramento, lindos, lindos. Se minha sogra estivesse aqui, ou lá na TV, com certeza ela disse amém. Mas porque Jesus ressuscitou e Ele interceptou aquele casal na rota errada, correr. Irmãos, olha aqui. Domingo que vem, 9h30 da manhã, nós temos escola bíblica dominical. E eu vou fazer um panorama bíblico, um panorama rápido sobre a Bíblia. Por que eu estou falando este convite, falando isso? Porque eu fui aquele menino criado em escola bíblica. E porque eu fui frequentador de escola bíblica, para depois ser professor, nós temos a robustez necessária para seguir nessa vida. Então eu quero convidar você a estar na escola bíblica. E por que eu estou citando isso? Porque Jesus deu uma escola dominical. Eles estavam na rota errada, mas o que Jesus falou com eles? Eu posso chegar para você, qual é o seu nome? Rian. Rian, eu posso chegar para você num momento qualquer e falar assim: não, fique bem, tudo certo. Pense coisas boas. Vai surtir efeito nenhum. Serei mais um. Mas se eu sentar com você e disser assim: abre sua Bíblia no Salmo 27, porque o Salmo 27 é você, que nos seus momentos de enfrentamento com demônios, o Senhor é a sua luz e a sua salvação, e você não precisará ter medo de nada, e quando os teus inimigos vierem contra você, para comer a tua carne e te destruir, eles é que vão tropeçar. Aí você vai finalizar essa conversa dizendo: boa palavra, falou comigo. Jesus podia chegar para eles assim, pastores, e dizer assim: ó, ei gente, calma, 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 calma. Não, a Bíblia diz que começando em Moisés. Por favor, eu estou pregando para pessoas que amam a Deus e a sua palavra.
Ele diz, a Bíblia diz, começando por Moisés. Então, qual é o melhor alento? Qual é o maior conforto? Qual é o critério que podemos dar a nós e aos nossos filhos? Bíblia. Ei, Bíblia. Minhas palavras não podem ser palavras simplesmente persuasivas de sabedoria humana. Quando nós demonstramos Bíblia, a palavra de Deus é a âncora da nossa alma. A Bíblia, a palavra de Deus, é a âncora da nossa espiritualidade, irmãos. É Bíblia. Se chegar alguém e falar assim, olha, eu vou revelar aqui o CPF de pessoas hoje. Eu vou perguntar, tu é do Serasa, brother? Se chegar, eu vou revelar, perguntar, tu é da polícia, irmão? Não estou interessado em quem revela CPF. Não estou interessado em quem sai aí revelando o nome de quem está perto ou quem está longe. Palhaçada. Pegar a palavra de Deus que vai dizer assim, Jesus te ama, tem um plano maravilhoso para a sua vida, conforme está escrito. E citar o texto bíblico. Aí eu paro para ouvir. Um dia um pastor me ligou e disse, pastor, você precisa levar um cara aí. Eu falei, pronto, começou. Quando começa assim, Renan, já falo, já vem B.O. Pastor, o cara faz óleo sair do microfone. Aí eu pensei assim, óleo sair do microfone, no mínimo vai quebrar o microfone, vai queimar. Mas vamos lá, como é que é isso aí? Tal coisa, eu falei, eu só fiz uma pergunta, amigo, onde Deus é glorificado nisso? Em lugar nenhum. Mas pastor, achou ruim, mas brigou comigo, mas me obedeceu. O cara voltou lá para pregar, aqueles 4 obreiros, gente boa, que praticam lá na academia do meu primo aqui, do primo da pastora, luta jiu-jitsu ali com o Jairi, pegaram esse cara, arrancaram o blazer dele do gabinete. Que eu falei, irmão, isso é idiotice, cara. Do cara, saquinho de din-din, cheio de óleo, ele estourava na hora que estava pregando. Pastor, isso não é possível, infelizmente é. A Bíblia está me dizendo aqui, que para aquele casal que tinha desistido da vida, o que os fez retornar para a caminhada, não foram vagas ou esparsas emoções, mas foi o poder das Escrituras Sagradas. E se você quiser restaurar a sua vida, se você quiser sua casa, se você quer viver a bênção no seu lar, abra a Bíblia na sua casa e leia todos os dias. Bem-aventurado aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, porque ele será como uma árvore plantada e ele não vai temer quando vier o calor, porque as suas raízes estão lá nas fontes profundas para a glória de Deus. Eu quero convidar você que está triste, leia a Bíblia. Eu quero falar com você que está desesperado, eu quero falar para você que está confuso, leia a Bíblia, porque cuidais nela ter a vida eterna. É verdade, irmãos. Leia a Bíblia, irmão. Que eles tinham parado tudo, eles tinham desistido, como eu e você às vezes queremos desistir. Eu e você às vezes, porque alguma coisa saiu do nosso controle, perguntamos, será que ele é Deus ou é um vaso de obras? Será que ele pode fazer ou ele é Deus até certo ponto? Quanto eu não sei você, mas eu já me desanimei, mas me reanimei, mas eu me reanimei, mas eu me desanimei, mas que eu me reanimei. E confesso a vocês, um pastor desanimado não é tapinha nas costas que levanta. Se não for o poder das Escrituras, irmão, um pastor desanimado, um pastor triste, só as Escrituras para levantar. Sei que nas minhas maiores lutas, o melhor lugar para eu estar é aqui. Porque no dia que eu venho para cá, irmãos, e ouço esses meninos cantar, ouço esse instrumental aqui começar a fazer esse barulho santo e aquela técnica, aquela coisa, eles podem até pensar que não, aleluia,
eles me ressuscitam, cara. Quem pega o microfone e faz uma oração, quando alguém pega o microfone e abre aqui num texto bíblico para tirar dinheiro dos irmãos, glória a Deus por isso, pegar uma oferta para a gente continuar a obra. Ah, legal. Famoso, levante a mão para a sua casa e declare: eu e a minha casa. Cara, irmãos, vou falar para vocês, não é brincadeira não, é restaurador. Jesus, estes homens, olha que coisa interessante, irmãos, olha que coisa interessante isso. Ismael, ele não deu carteirada. Ei, para tudo! Eu sou Jesus, eis-me aqui, Shazam! Foi não. E começando por Moisés, começou a declarar a palavra. Cidade do Velho Testamento, Jesus confirmando o Velho Testamento. Já viu que o Velho Testamento já tinha autoridade de escritura sagrada, não é invenção de homens, não foi homem que inventou, pegou essa visão aqui. O concílio tal se reuniu e sagrado negativo. Aqui Jesus já estava validando o Velho Testamento, dizendo: a partir de Moisés, o Pentateuco, entrando pelos profetas, disse tudo o que sobre escrito. E o que aconteceu com eles então? Jesus no partir do pão some, você lê o texto, não vou redundar. Aí um a outro começam a conversar, depois que Jesus some, desaparece. Aí um conversa com o outro: meu filho, por acaso não ardeu o seu coração? E olha que coisa, mais uma vez eu quero que preste atenção nisso. Por acaso não ardeu o seu coração como o meu? Cleopas está falando, né? Ou talvez um ao outro falando. Você viu como o seu coração ardeu quando ele dizia as Escrituras? É a Bíblia, é a Escritura que aquece o nosso coração. Então hoje sim eu quero chamar a sua atenção e perguntar para você: qual é a sua rota? Se você entrou aqui hoje na existência, a palavra do Senhor vai trazer você de volta em nome de Jesus. Louvo a Deus porque você está aqui. Porque se você veio aqui esta noite, a este lugar, ou está aí assistindo a sua palavra, uma chama chamando você de volta. É Jesus batendo na porta do seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei com ele. Entrarei na sua casa com ele e ele comigo. Jesus está nos convidando hoje a aquecer o coração. Ele começa a declarar palavras. As palavras começaram a entrar no coração daqueles discípulos. Era tarde, eles já estavam para desistir. Minha Bíblia e a sua Bíblia diz. Elas dizem que eles voltaram agora naquela tarde da noite, correndo para Jerusalém, porque agora já não era mais de ouvir falar, agora era de ter. Não era mais de ouvir o testemunho das mulheres e duvidar. Não é achar que era crendice ou religiosidade, mas eles haviam provado dentro do coração deles, a partir da meditação, que Jesus estava com eles. Olha aqui para mim, Jesus está